Olá! Você sabia que quem sofre de problemas cardíacos e circulatórios tem mais chance de ter algumas alterações na pele e nas unhas do que o resto da população? Pois é, e muitas pessoas acham que não sofrem de problemas cardíacos porque algumas vezes é uma doença silenciosa. E veja bem, cerca de 14 milhões de brasileiros têm algum problema no coração. E desses, cerca de um quarto nunca procurou um cardiologista. Nesse vídeo eu vou falar das 12 alterações de pele e unhas que indicam que você pode estar com algum problema no coração oculto ou mesmo na sua circulação. E se você enxergá-los em alguém, você poderá avisá-lo antes que essa pessoa tenha alguma complicação mais séria. E fica até o fim, pois o último sinal é o mais comum de todos e você não vai deixar para lá, não é mesmo? Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para não perder as notificações. Também, espalhe esse vídeo para seus grupos de WhatsApp, para seus amigos e familiares, pois informações como essa são importantes para as pessoas se cuidarem melhor e ajudam bastante. Então, compartilhe. E me conta, você tem algum problema cardíaco? Tem alguma lesão na pele ou na unha? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais os 12 problemas de pele e unhas que indicam alguma doença cardíaca? Será que você tem algum deles? Lembre-se que os últimos 3 são os mais frequentes, então fique até o fim. Primeiro sinal, eritema marginatum. Olhe bem, se seu filho ou neto teve uma febre com dor de garganta e começa a aparecer essas manchas na pele, é importantíssimo consultar um médico rapidamente. Essas lesões vermelhas com bordas elevadas e irregulares, que costumam não coçar nem dar dor, pode estar indicando uma febre reumática. O que é febre reumática? Ela vem de uma infecção de garganta por Streptococcus do grupo A, aquele que dá pus nas amígdalas. Quando o corpo luta contra essa infecção, às vezes ele reage de forma excessiva, atacando seus próprios tecidos. Um deles são as válvulas cardíacas. A febre reumática detona as válvulas do coração, causando insuficiência cardíaca, coração fraco, dilatado e muitas vezes a pessoa pode necessitar trocar a válvula. Por isso, é muito importante, se você viu essas manchas, procure um médico, porque o tratamento correto com antibiótico, bezetacil mesmo, pode evitar uma cirurgia cardíaca. Às vezes, vai ter que tomar bezetacil até os 40 anos, mas é melhor que trocar uma válvula, você não acha? Me diga aí, você já tomou bezetacil? Lembra? Foi dolorido? Tá. Segundo sinal, hemorragia subungueais. Olhe para suas unhas. Se você observou nas suas unhas das mãos ou dos pés linhas ou pontos escuros, vermelhos ou marrons, e não se lembra de ter batido suas unhas, seria uma boa ideia você consultar o médico. Essas marcas parecem que tem uma felpa de madeira presa lá embaixo da unha. Deixa eu abrir um parênteses. Que na maioria das vezes acontece porque a pessoa machucou a unha, viu? Porém, se junto com essas hemorragias você está tendo batimento cardíaco irregular, começou a ter febre ou moleza no corpo, pode ser um problema na válvula cardíaca, mas dessa vez uma bactéria que caiu lá, chamada endocardite bacteriana, que é muito sério. A endocardite infecciosa precisa de diagnóstico e tratamento rápidos, já que, se não tratado precocemente, a mortalidade gira em torno de 50%. A principal causa de endocardite também é o Streptococcus, mas o Viridans, que é uma bactéria que vive na boca e durante alguns procedimentos dentários, por exemplo, for fazer um implante, ele pode cair na corrente sanguínea e grudar lá na válvula. É sério. Tanto que o próximo sinal de pele também é de endocardite. Terceiro sinal, nódulos de Osler. Outro sintoma clássico de endocardite bacteriana. Se você notar pequenos calombos dolorosos nas pontas dos seus dedos ou em outras partes das mãos e dos pés, especialmente se tiver os outros sintomas de endocardite que eu acabei de falar, febre, fadiga ou sinais de infecção, é importante procurar um médico. Os nódulos de Osler também podem surgir nas palmas das mãos ou nas solas dos pés. Tem cerca de 1 a 2 centímetros de diâmetro e tem uma coloração vermelha ou roxa.
Quarto sinal, também tem a ver com endocardite bacteriana, lesões de Janeway. E dos três é o sinal de endocardite que eu mais vi. Já fechei alguns diagnósticos por causa dessa lesão. Enquanto os nódulos de Osler são dolorosos, as lesões de Janeway não doem. Elas são pequenas manchas indolores, hemorrágicas e vermelhas que aparecem principalmente nas palmas das mãos e nas solas dos pés, que não são nódulos e sim mais planas, parecem pequenas batidas, contusões. Então, se você tiver prostração, febre, anemia e tiver aquela hemorragia nas unhas, nódulos de Osler ou mesmo lesões de Janeway, ou tudo junto, procura o pronto-socorro, porque você vai ter que se internar, porque precisa de antibiótico na veia. Quinto sinal, psoríase. O que psoríase tem a ver com problema cardíaco? Recentemente descobriram que existe essa correlação. A psoríase, se você não sabe, é uma doença autoimune que inflama algumas áreas da pele, como cotovelos, mãos, couro cabeludo. A psoríase causa desconforto e coceira. Também causa lesões cutâneas elevadas devido a uma renovação rápida da pele. E como outras doenças autoimunes, desencadeia inflamação em seu corpo, aumentando seu risco de aterosclerose. Além disso, há uma conexão entre psoríase e diabetes. Por isso, se você sofre com psoríase, deve melhorar a dieta, fazer exercícios, reduzir o estresse e passar pelo cardiologista. Sexto sinal, baqueteamento digital. Se você vir que seus dedos parecem salsichas e suas unhas ficaram curvadas para baixo, pode ser um sinal de problema cardíaco ou pulmonar. Isso pode indicar que seu corpo está carente de oxigênio. Algumas doenças cardíacas congênitas, como tetralogia de Fallot, podem dar esse baqueteamento digital. Outras, como endocardite infecciosa, aquela infecção da válvula, e cardiomiopatia, também pode dar. No baqueteamento digital, há um aumento da ponta dos dedos e da curvatura da unha, dando-lhes uma aparência arredondada e em forma de baqueta. Outras doenças, como alterações pulmonares, do fígado e da tireoide, também podem cursar com baqueteamento digital. Sétimo sinal, livedo reticular. Se você notou que sua pele começou a apresentar manchas avermelhadas ou arroxeadas, com aspecto de rede ou mármore, pode ser um sinal de alerta para problemas cardíacos. Claro que algumas pessoas veem esse padrão de pele e estão com frio. Quando a pele aquece e desaparece. Ou alguns remédios podem causar isso. Nesses casos, não há motivo para preocupação. Porém, se você tem muitos fatores de risco para problemas do coração, diabético, hipertenso, fuma, esse padrão em rede, o livedo reticular, pode ser um sinal de entupimento nas artérias por embolização de colesterol. Se for seu caso, é importante consultar um médico para descobrir se você tem uma doença não diagnosticada por trás. Oitavo sinal, lábios vermelhos, secos e rachados e língua vermelha e inchada. Essa também é uma doença de criança que pode atacar o coração. A doença de Kawasaki pode apresentar diversas alterações na pele e junto com uma febre alta, acima de 39 graus. Pode haver erupção cutânea na parte principal do corpo ou área genital, que pode coçar e se espalhar pelo resto do corpo. A criança tem gânglios aumentados no pescoço, conjuntivite, lábios vermelhos, secos e rachados e língua vermelha, parecendo um morango e inchada. No coração pode causar pericardite, miocardite e até aneurismas nas coronárias, podendo predispor a um infarto e até morte súbita. Nono, xantomas eruptivos. Se na sua pele começar a surgir pequenas bolinhas amareladas ou alaranjadas, principalmente no tronco, nas nádegas e membros, pode ser xantomas eruptivos, que são acúmulos de gordura sobre a pele, geralmente triglicerídeos. A principal causa é triglicerídeos elevados, mas pode dar em quem tem diabetes. E como você sabe, triglicerídeos altos e diabetes estão associados ao desenvolvimento de aterosclerose. Se você controlar o colesterol, os triglicerídeos e a diabetes, esses sintomas podem até sumir. E agora, meus top 3. Décimo sinal, manchas amarelas ao redor dos olhos. Especialmente nas pálpebras superiores, chamadas de xantelasma.
Essas manchas são depósitos de colesterol e podem indicar que seus níveis de colesterol no sangue estão muito altos. Realmente, o colesterol alto pode levar à formação de placas nas paredes das artérias, bloqueando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de ataque cardíaco e de derrame cerebral. Quase metade dos pacientes com chantelasma apresentam níveis anormais de colesterol no sangue e muitos também possuem diabetes e problemas na tireoide. 11º sinal, cianose, que nada mais é do que coloração azulada ou arroxeada nos lábios ou nas pontas dos dedos ou mesmo de um membro, uma perna, por exemplo. A cianose aparece quando não tem oxigênio suficiente no sangue. O sangue oxigenado é vermelho. A cor azulada significa que está chegando pouco oxigênio. Defeitos cardíacos congênitos como CIV, CIA, estenose pulmonar podem causar cianose. Se tiver cianose em um dos membros, pode ser que aquela artéria que irrigava está obstruída. Normalmente o membro vai ficar mais frio do que o do outro lado. E o 12º sinal, que é o mais frequente, inchaço nos pés, tornozelos e pernas. Realmente, quando a gente pensa em inchaço nas pernas, tornozelos e pés, a gente lembra logo de problema cardíaco. Normalmente o inchaço é nas duas pernas e fica parecendo um pão, um bolo recém-feito. Quando você coloca o dedo afunda, o sinal de cacifo. Isso pode ser um sinal de insuficiência cardíaca, que é quando o coração não bombeia sangue suficiente para o corpo. Com o tempo, o inchaço crônico pode levar a espessamento da pele, descoloração, pode deixar a pele manchada de castanho e formar até úlceras. Claro que o inchaço também pode ter outras causas, como um remédio, problema renal ou hepático, ou um sinal de insuficiência venosa crônica, que acontece quando as veias não conseguem transportar o sangue contra a gravidade nas pernas. Todas essas 12 lesões de pele e de unhas que eu acabei de falar podem sugerir um problema cardíaco. Se você estiver tendo um desses sinais ou enxergou em algum familiar, é muito importante você levar a um médico para ser examinado e feito o diagnóstico correto. Por isso, como eu sempre digo, é muito importante você ficar atento a alguma coisa diferente no seu corpo. Gostou do vídeo? Compartilha aí para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Minha playlist sobre diabetes, que tem vários vídeos sobre o assunto, sintomas iniciais de diabetes, sobre complicações do diabetes, como reverter o diabetes. E meu vídeo sobre veias entupidas. Qual a sensação? Meu nome é André Vandermeer, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal, estamos chegando aos 5 milhões. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!